Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova. Nós estamos aqui para mais um momento singelo de estudo bíblico. E eu espero que você esteja aproveitando essas lições práticas de validade permanente que nós encontramos nesse maravilhoso livro inspirado, o livro de Provérbios, um livro da coleção bíblica dos chamados livros de sabedoria. E quanto nós precisamos dessas lições para vivermos de forma sábia no meio de um mundo que tem demonstrado tanta insensatez. Não apenas nos nossos dias, mas ao longo da história. E antes de nós lermos o texto bíblico, nós vamos orar pedindo que Deus nos ajude, dando para cada um de nós interesse pela sua palavra, e não apenas isso, mas compreensão para entendê-la corretamente, e mais do que essas duas coisas, que possamos internalizá-la, a fim de que a palavra de Deus produza os frutos da santificação que nós tanto desejamos ter para vivermos uma vida feliz. Não é possível viver de forma ajustada e feliz neste mundo a parte do caminho da santificação. Essa é uma ilusão que muitos alimentam, pensando que sem santidade eles podem encontrar a felicidade. Essas duas coisas estão inseparavelmente casadas, como nós aprendemos na Bíblia. E vamos orar então para que tenhamos entendimento para compreender a sua palavra e possamos guardá-la no nosso coração. Deus eterno, nos ajuda para que todos os dias tenhamos a nossa fome pela Tua Palavra renovada, a fim de que o fastio espiritual não nos alcance e venhamos a enfraquecer na fé sem o alimento da Tua Palavra poderosa. Pedimos também a bênção do Senhor para que o nosso entendimento seja iluminado, tenhamos aquela faculdade espiritual que o Senhor nos concedeu por ocasião da conversão, iluminada pelo poder do Teu Espírito para compreendermos aquilo que a Tua Palavra tem para nos ensinar. E mais do que isso, pedimos que o Senhor aplique a Sua Santa Palavra aos nossos corações. Não queremos ser ouvintes negligentes, mas queremos ser operosos praticantes, como o Teu livro santo mesmo nos desafia. E é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Eu vou ler a partir do verso 13, onde nós temos alguns versículos sobre a preguiça, ou mais especificamente sobre o preguiçoso. E vou lá até o verso 28, onde a partir do verso 17, nós temos o livro dos maldizentes, ou o livro daqueles que fazem mau uso da fala, que é um assunto recorrente também no livro de Provérbios. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem.
Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flechas de morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isto por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Nós temos, portanto, mais lições sobre o preguiçoso que nós encontramos sendo tratado em várias seções do livro de Provérbios. E aqui a lição parece ser a seguinte: uma das tarefas mais indigestas na vida é lidar com um homem preguiçoso, principalmente se ele for um crente. E esses versículos foram primariamente dirigidos à comunidade da aliança, não foram dirigidos para incrédulos, para os pagãos do mundo, porque a preguiça, ela é reconhecidamente um dos 7 pecados capitais e que pode se verificar na vida tanto de crentes quanto na vida de incrédulos. Tomlin, um escritor evangélico que produziu um livro sobre os 7 pecados capitais, ele escreveu o seguinte: é provável que a preguiça seja o mais confuso dos 7 pecados capitais e o mais difícil de definir. Ele pode não ter acertado na mosca, mas está próximo da verdade. Os Guinness, que é um escritor americano muito famoso, principalmente no círculo da igreja dita calvinista, ele diz que, de forma distinta, a preguiça é o mais moderno dos vícios. Não porque seja um pecado tipicamente contemporâneo, porque aqui no livro de Provérbios você tem a composição sendo apresentada como datando de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Mas ele diz que é o pecado mais moderno, porque na lista de todos aqueles que profundamente investigaram os pecados de tronco da natureza humana decaída, nas primeiras listas a preguiça não aparecia. Mas com o passar do tempo, com mais investigação teológica por parte daqueles que se dedicaram extensamente na investigação da natureza corrompida do homem, a preguiça foi incluída. E parece que essa inclusão se deveu ao extenso tratamento que o livro de Provérbios destaca para ela, né? Reserva para ela. Mas Os Guinness diz também que é o pecado dos 7, o mais religioso. Isso deve nos assustar. No Antigo Testamento, a raiz só ocorre em Provérbios, a raiz que é usada para os substantivos preguiça e preguiçoso. Essa raiz só ocorre em Provérbios 11 vezes
e em Eclesiastes uma vez, no capítulo 10, no verso 18 daquele livro. Aqui, o chamado Livro dos Indolentes, o autor sagrado usa 4 imagens para descrever o comportamento do preguiçoso, com uma característica comum, bem distintiva, que é o seu caráter altamente insuportável. Foi por isso que eu tentei sintetizar a lição como sendo uma das tarefas mais indigestas de lidar com o preguiçoso, principalmente se ele for crente, porque você vai lidar não apenas com o vício da preguiça, mas vai ficar profundamente embaraçado com a contradição entre a profissão de fé e o comportamento preguiçoso, que são duas coisas que não combinam decisivamente, segundo aquilo que o livro de Provérbios nos ensina. Mas vamos ver o que aqui esse pequeno conjunto de versículos sobre o assunto nos ensina. A primeira coisa é que não é fácil lidar com alguém que se desvia do dever com justificativas fantasiosas, que é o que você tem aí no verso de número 13. E preste atenção que isso parece ser não apenas compreensível, mas profundamente lógico. É mais fácil lidar com o desobediente declarado do que com o comportamento farsante do preguiçoso, que tenta justificar a sua indolência com alguma razão sem fundamento, obviamente. E é muito difícil você lidar com alguém que tenta se esquivar do seu dever ou justificar a sua preguiça com alguma alegação fantasiosa. É muito mais fácil tratar com o desobediente declarado. É o que você tem aí no verso de número 13. A segunda lição é que até as forças da natureza falham em levantar um homem indolente da cama. O verso 14 nos ensina isso. A luz do sol, quente e brilhante, não conseguiu fazê-lo levantar. O relógio biológico, todo homem tem um relógio biológico, mas o relógio biológico do preguiçoso não consegue fazer com que ele levante do seu leito de preguiça. A obrigação moral é muito feio, é horroroso ver um homem preguiçoso, mas ele não se envergonha da preguiça que ostenta e a necessidade material. Um homem preguiçoso, segundo o livro de Provérbios, ele vai cair na penúria. Mas essas 4 coisas não conseguem vencer o preguiçoso, porque, segundo o versículo de número 14, ele tem uma indisposição crônica. A terceira lição: o preguiçoso às vezes se prejudica por pouco. É alguém que nada e parece morrer na beira. O verso de número 15. Esse verso já apareceu no capítulo 19, no verso 24. Trata-se, obviamente, de uma hipérbole, uma figura que procura, através de um exagero, tentar nos fazer acordar para uma realidade que deve ser considerada com profundidade. A sua indolência é tão insuportável que ele tem preguiça até de comer. Talvez você conheça alguém com esse perfil. E a quarta lição, que você tem no verso 16. Não raro o preguiçoso alimenta a autoilusão de que a sua indolência é virtuosa. É muito comum se ouvir que a preguiça é um negócio até cômico, né? Para não dizer trágico. Ouvir alguém que fala da sua preguiça como uma forma que adotou para otimizar o seu trabalho. Não ria, mas é isso que você tem aí no verso 16.
resumo da ópera. O preguiçoso é o mestre. Segundo esses versículos, um mestre em mentiras, um mestre na arte de procrastinar, um mestre no perder por pouco, de nadar e morrer na praia, e na filosofia da vida mansa. É o que você tem ensinado nesses versículos preciosíssimos sobre esse vício terrível, o vício da preguiça. Eu queria aqui mencionar uma ilustração muito interessante. Talvez você já tenha ouvido que alguns homens verbalizam a inominável tolice de que o índio brasileiro é preguiçoso. E você tem sangue indígena correndo na sua veia, eu também. E isso é profundamente ofensivo. E muitas vezes isso é dito em ambientes religiosos, em seminários teológicos e até em alguns ambientes acadêmicos, por incrível que pareça. José de Anchieta e José Bonifácio defenderam essa tese. Disseram algo deplorável com relação à conduta dos índios brasileiros, chamando-os de preguiçosos. E como é que nós saímos resolvemos ou resistimos a essa crítica absurdamente indevida? A objeção é simples. Como a mão de obra negra era muito cara, a burguesia da época, que contava com a associação do clero católico com os senhores de terras, né, eles tentaram escravizar os índios, mas os índios não se deixaram cair nesse tipo de esparrela, de servirem como mão de obra barata, escrava, para o capricho daqueles que queriam se servir dos homens para o enriquecimento astronômico, como aconteceu naqueles anos onde a escravidão dos negros vindo da África vigorou no nosso Brasil, colônia e até parte do Brasil imperial. Portanto, essa ideia, essa falácia de que o índio brasileiro é preguiçoso, isso não passa de um argumento criminoso, né, e que não consegue enxergar que, na verdade, os índios não se deixaram escravizar, não porque eram preguiçosos, mas porque foram extremamente resistentes em se submeter a essa instituição tão vergonhosa para o ser humano e que foi abolida no nosso país em 13 de maio de 1888. Essa é a história, essa é a explicação verdadeira por trás dessa afirmação caluniosa. A segunda lição, ou a terceira lição que nós temos aqui neste capítulo, a segunda que eu estou vendo hoje, é sobre a língua, no livro dos maldizentes, que você tem do verso 17 até o verso de número 28. E a lição geral desses versículos parece ser a seguinte, eu tentei sintetizar da seguinte forma: a língua que briga, ela é tão odiosa quanto a língua que se comporta de forma falsa, hipócrita, nós podemos dizer dissimulada. A língua que briga é tão odiosa quanto a língua falsa.
E parece que aqui, nesses últimos versículos que você tem, do verso 17 até o verso 28, nós temos apenas 2 pecados da fala sendo enfatizados. A língua contenciosa, que você tem do verso 17 até o verso 22, e a língua dissimulada, do verso 23 até o verso 28. Sobre o primeiro caso, da língua contenciosa, os ditados nos ensinam o seguinte: tem gente que gosta tanto de contender que de graça se mete na briga alheia só para descarregar o seu ódio, sem se preocupar nos prejuízos que vai sofrer. É o que você tem no verso 17, e que deve ser algo que constantemente deve estar na nossa mente, nas questões dos outros, nas brigas alheias. Você não deve se meter, a menos que seja chamado. Porque se você se meter na briga dos outros sem ser chamado, você pode correr pode obter um terrível dano, não é? E é uma insensatez descomunal. É como se você pegasse um cão que passa pela orelha, ele vai morder a sua mão. Essa é a figura que você tem no verso 17. Mas tem gente que, por causa do seu espírito contencioso, às vezes, inconscientemente se mete na confusão alheia sem ser chamado. E isso é uma coisa que todos nós devemos evitar. Há também os que gostam de enganar os outros e, quando são descobertos, tentam se desculpar de forma cínica. É o que você tem nos versos 18 e 19. Irmãos, o cinismo é alguma coisa inominável, terrível, né? E a pessoa usa a sua língua para dizer coisas falsas, e quando é descoberta na sua mentira, ele diz que fez aquilo por brincadeira. Isso é cinismo, que nós como crentes devemos evitar. Em certos casos, se põe fim à contenda, afastando-se o briguento do grupo. É muito doloroso adotar uma medida disciplinar dessa natureza, mas às vezes ela é necessária. É o que você tem ensinado no verso 20. Se você está convivendo num grupo pacífico e há uma pessoa que teima, que de forma quanto mais procura acender rixas, então a medida disciplinar é cabível. Vamos afastar essa pessoa do grupo a fim de que a paz permaneça sendo cultivada e experimentada por aqueles que fazem parte da confraria. É o que você tem ensinado no verso 20. Aquele que é viciado em disputas verbais não deve ser estimulado para acender rixas. Há pessoas que gostam de determinados temas porque são viciadas em contenda. Trazem à baila o assunto justamente para contender. E eu, como crente, você, como crente, nós devemos dar um freio nessas pessoas. Talvez simplesmente ignorando as suas investidas, tapando os nossos ouvidos, as suas observações, para que não sejamos engambelados, né? Muitas vezes por essa conduta extremamente sagaz de trazer assuntos impróprios para serem conversados, só para que as rixas, as contendas sejam introduzidas no meio do grupo, justamente porque a pessoa é viciada nesse tipo de rixa, nesse tipo de contenda. Então aprenda isso. E lamentavelmente, para muitas pessoas, como isso aqui é atual, boatos, fofocas, intrigas odiosas são como comida fina. Irmãos, nós estamos vivendo
em dias absurdamente contaminados por fake news. E como crentes, nós devemos ser inimigos, radicalmente adversários de qualquer tipo de propaganda mentirosa. Não devemos nos alimentar disso e devemos ter a consciência que a nossa natureza corrompida, ela aprecia, é como comida fina, boatos, fofocas, intrigas odiosas. Mas cabe a nós orar, pedir a graça do Espírito Santo para que esse lado da nossa natureza corrompida seja neutralizado pelo poder da graça de Deus, a fim de que não sejamos apreciadores dessas fake news como se elas fossem para o nosso estômago como comida fina. Que coisa terrível, feia, ridícula, incompatível com os padrões da fé, alguém apreciar mentiras que estão sendo veiculadas nas diversas plataformas digitais de uma forma absurdamente ímpia. E ver crentes que se alimentam dessas coisas, seja através do Facebook, através do Instagram, através do Twitter e através das outras diversas mídias, YouTube, se alimentar dessas mentiras é algo completamente asqueroso, incompatível com a fé que nós professamos. O segundo grupo de ditados que está relacionado, ditados sobre a língua, que está relacionado com a conduta dissimulada, nós aprendemos o seguinte: a essência da dissimulação, tem um certo cinismo nisso por trás, é enganar pelas aparências. É o verso 23. Tenha muito cuidado com a fala macia, que promete grandes coisas, porque frequentemente não cumpre o que diz. É o que você aprende nos versos 24 e 25. Fala macia, que promete muita coisa, mas não cumpre aquilo que oferece. Frequentemente a hipocrisia nas relações humanas é descoberta. A hipocrisia, tanto quanto a mentira, tem pernas curtas. E a vergonha será pública. Está aí no verso de número 26. Geralmente quem usa a língua para tentar destruir o próximo, ele mesmo sofrerá ele mesmo o dano que intentou contra os outros. É o efeito bumerangue que você tem aí no verso 27. E por último, a mentira e a dissimulação são armas comuns usadas por quem resiste aos corretivos amorosamente recebidos. Nós, como crentes, devemos agradecer se formos amorosamente corrigidos por aqueles que são nossos irmãos de fato, de verdade, e querem o nosso bem. E não reagirmos com dissimulação e tentarmos de forma vingativa dizer alguma coisa inapropriada em relação àqueles que, por amor a nós, nos corrigiram, em virtude da compaixão que demonstram para com as nossas almas. Irmãos, eu queria concluir esses versículos sobre a língua contenciosa e a língua dissimulada, dizendo o seguinte: geralmente pessoas rixosas e pessoas dissimuladas sofrem de um profundo complexo de inferioridade.
E parece ser lógico, compreensível, pessoas que têm uma autoestima mal construída vão ter dificuldades nos seus relacionamentos. Ora, litigando de graça com os outros, ora, tendo um comportamento dissimulado, não sincero para com os seus semelhantes. Aqui é claro que nós devemos excluir aquelas patologias conhecidas que causam uma irritação crônica nas pessoas. Existem pessoas que são naturalmente aborrecidas por alguma disfunção orgânica. Excluindo esses casos, você vai ver que pessoas dadas a rixas, a contendas, pessoas dissimuladas, pessoas que não são verdadeiras e sinceras nos seus relacionamentos, elas padecem de uma autoestima que precisa ser melhor construída. Parece lógico pensar que pessoas insatisfeitas consigo mesmas, elas têm uma tendência de descarregar nos outros as suas próprias frustrações, sejam através de palavras duras, ou de um comportamento contencioso, uma conduta viciada em disputas, em rixas, em discussões inúteis, muitas vezes tolas, que não levam a nada. Bem como é possível que pessoas insatisfeitas usem a sua fala ou sustentem relacionamentos não saudáveis através de condutas dissimuladas. Esse tipo de comportamento é típico de alguém que precisa de ajuste com relação ao seu amor próprio, à sua autoestima. Mas talvez esteja na sua cabeça uma pergunta: qual é o remédio então para curar esse espírito contencioso ou essa língua dissimulada? Será que tem algum comprimido alopático ou alguma droga do mundo natural? Ou será que tem alguma terapia de grupo que nós possamos adotar? Ou um chicote específico para fazer com que o lombo dessas pessoas arda, a fim de que elas abandonem esse tipo de comportamento pecaminoso? Não existe remédio, não existe terapia e não existe castigo físico capaz de livrar o coração envolvido nessas condutas pecaminosas. O único remédio é o poder do Evangelho, que com a sua eficácia faz com que os parafusos do homem convertido sejam ajustados a fim de que ele possa experimentar da plenitude da vida em todas as dimensões. E nós não podemos desacreditar disso. É o poder do Evangelho que aperta os nossos parafusos. Seja o parafuso da nossa relação com Deus, o parafuso das nossas relações interpessoais, o parafuso do nosso relacionamento com nós mesmos. E é nessa esfera que se dá a construção saudável do amor próprio e da nossa relação, o parafuso da nossa relação com a natureza. Essas são as 4 esferas que o Evangelho, no seu extraordinário poder, tem a capacidade de nos ajustar. E é disso e somente disso de que precisamos. Que Deus abençoe você e aplique essas verdades ao seu coração. Vamos orar mais uma vez? Devemos orar por aqueles que estão doentes, aqueles que estão se recuperando,
E devemos orar também por aqueles que estão saudáveis, para que não venham a contrair essa Covid-19, para que não experimentem das dores, né, decorrentes dessa enfermidade, e também não coloquem seus familiares no estado de tensão e de preocupação que geralmente se verifica nesses dias de pandemia. Vamos orar. Deus eterno, nós te agradecemos pela tua santa e preciosa palavra. Louvamos o teu nome porque o Senhor não nos deixou no escuro, mas nos tem dado alimento sólido, garantido, suficiente, na verdade abundante, para que não apenas sejamos confortados por aquilo que a tua palavra tem para nos oferecer, mas desafiados a perseguir aqueles ideais que o Senhor nos apresenta na sua palavra, que não são ideais teóricos distantes de cada um de nós, mas são virtudes, são conselhos que devem não apenas ser compreendidos, mas com a ajuda do teu Espírito devem ser colocados em prática na nossa vida. E nesta hora eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos, para que essas lições sobre a preguiça, sobre a língua ferina, a língua viciada em contendas, ou a língua dissimulada, esses pecados terríveis sejam neutralizados da nossa conduta, do nosso comportamento, pelo poder do teu Espírito Santo, na medida em que a tua palavra vai sendo internalizada no nosso coração. Essas mazelas que se introduziram na experiência humana através da queda, elas podem ser neutralizadas, como bem cantamos. No poder do teu amor, nós podemos vencer as nossas dificuldades mais profundas. Eu te peço que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Continue orando pelos enfermos, por aqueles que estão sendo recuperados, e ore também para aqueles que estão bons, para que não adoeçam, em nome de Jesus. Amém. Eu quero parabenizar os irmãos que estão atendendo a este apelo fraternal de fazer contato com os nossos irmãos que estão observando também esse distanciamento social obrigatório. A você que ligou, a você que passou uma mensagem por WhatsApp, que fez algum contato de outra maneira, Deus abençoe você. Essa é uma característica muito louvável daqueles que professam o nome do Senhor. O interesse sincero por aqueles que fazem parte da mesma comunidade da fé que nós. Se nós não nos importarmos uns com os outros, nós estaremos colocando em dúvida a nossa própria profissão de fé, porque fomos chamados para pertencer à família da fé. E que pertencimento é esse que não desenvolve no nosso coração uma afeição genuína por aqueles que comungam conosco da mesma fé, numa mesma comunidade local? Então, parabéns para você que está fazendo esse tipo de exercício espiritual, ligando para pessoas, procurando saber como os seus irmãos estão passando, como é que a família está, e demonstrando um genuíno interesse pelo bem-estar daqueles que são seus parceiros na caminhada espiritual rumo à Canaã Celestial. Gostaria também de
reiterar a minha observação, né, o meu incentivo para que você acesse os diversos canais da nossa igreja que estão sendo alimentados para a nossa edificação nesses dias de distanciamento. Acesse a nossa página, né, o nosso canal no YouTube e deixe lá a sua observação, o seu like, o seu joinha, para que os irmãos que estão trabalhando nessa plataforma possam se sentir animados e estimulados pelo trabalho que estão fazendo. Acesse também o nosso Instagram e curta lá aquilo que você achar por bem, para que também os promotores, os responsáveis por essa plataforma, possam se sentir também incentivados pelo trabalho que estão fazendo. Acesse também a nossa página no Facebook e, se você puder interagir com aqueles que estão trabalhando nesse canal, faça isso. Deixe lá a sua crítica construtiva, a sua sugestão ou algum comentário que possa estimular os irmãos a continuarem o trabalho que estão fazendo para a nossa edificação. Um grande abraço para você e que você possa ter um dia repleto da graça de Deus e você possa guardar o dia do Senhor da forma conveniente, assim como Ele nos prescreve na sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém.